Boa noite, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui novamente reunidos para louvarmos a Deus, engrandecermos o seu nome, termos um tempo de reflexão, meditar na sua palavra. Então eu convido você de maneira integral nesse tempo, aonde você estiver, que você esteja por inteiro diante do Senhor. Não permita que nada desvie a sua atenção. E eu convido você então a lermos a palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 40, de 1 a 5, que diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esse salmo nos alenta, nos traz conforto. O conforto que estava no coração do salmista é de que tudo que estava ao seu redor era considerado como bênçãos, como maravilhas. E ainda, a despeito das dificuldades, ele tinha um coração que guardava esperança, que esperava somente no Senhor. Ele diz, esperei confiantemente no Senhor. No que você tem esperado nesses dias? No que você tem buscado alento, socorro? No seu trabalho, nas suas conquistas pessoais, na própria mudança dos tempos, a mudança da história, dos governos. Nós não podemos esperar nessas coisas. Nós temos que esperar no Senhor. E ainda que você não encontre palavras, como o salmista diz, eu não tenho como declarar todas as coisas, porque são muitas. Observe isso. E eu convido você nesse tempo a se apresentar diante do Senhor em confiança, em certeza de que realmente são muitas maravilhas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse dia, pela oportunidade de estarmos diante do Senhor. Agradecendo ao Senhor pelas maravilhas, pelos sinais que tantas vezes passam desapercebidos e nós estamos aí buscando tantas coisas. E às vezes alimentamos um coração ingrato. Queremos pedir a graça do Senhor, do Teu Espírito em nós, a agir transformando esse nosso comportamento ingrato numa vida realmente de gratidão ao Senhor, de louvor, de adoração ao Senhor. Receba, pois, esse tempo de culto que a Ti prestamos, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Convido você, então, para louvarmos a Deus. Vamos cantar um louvor ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Vamos cantar. Assim como a natureza proclama a glória de Deus, vamos adorá-lo. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar
buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Nós gostaríamos de convidar você, principalmente se você é membro dessa igreja, no próximo dia 29, nós vamos estar celebrando um culto com ceia do Senhor, com celebração da ceia do Senhor, no modo drive-in, ou seja, você irá participar desse culto dentro do seu carro. Nós já tínhamos programado isso um tempo, mas por causa das condições dos decretos que foram feitos, nós tivemos que interromper. E agora, novamente, nós temos essa oportunidade. No próximo dia 29, é um sábado, às 16h30 da tarde, nós vamos estar com essa celebração para a Igreja Presbiteriana de Anápolis, ali no estacionamento da Univangélica, cuja entrada é pela Avenida Brasil Norte. Então, você, membro da igreja, tem a possibilidade, a oportunidade, principalmente por conta daqueles que estão dentro da faixa de risco, ou seja, os 60 e mais. Então, esta é uma grande oportunidade para você que é membro da igreja participar desse culto e dessa celebração da ceia no próximo dia 29. Estamos juntos, vamos estar juntos nessa oportunidade. Vamos continuar louvando a Deus, cantando mais um cântico ao Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem
salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos felizes de ter você aqui, ouvindo a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos nos debruçando aqui nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Estamos estudando o que a gente chama de design da criação, o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? O que Deus tinha em mente quando Ele criou o mundo, quando Ele criou todas as coisas? O que estava no coração dEle? E nós já trabalhamos um pouquinho dessa questão de Deus entrar com o seu poder criativo, criando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois dele ter feito tudo, a Bíblia diz que ele ficou encantado com a sua obra, porque tudo que ele fez era muito bom. E aí ele começou a dar algumas definições, por exemplo, de papéis. Falamos sobre isso, o papel do homem e da mulher no projeto da criação. Falamos na semana passada sobre o propósito do Shabat, do sábado, a importância do sábado para o ser humano. O que Deus estava pensando nisso aí? Se você quiser dar uma olhada nas palestras anteriores, pode ir lá atrás também no YouTube, descobrir lá. E hoje eu queria falar mais um aspecto que eu considero extremamente importante nesse plano de Deus, nesse projeto de Deus, que é a questão da importância do trabalho. O que Deus realmente queria conosco quando Ele deu o trabalho. Isso é extremamente importante porque quando a gente lê aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nós percebemos aqui, meus queridos, no projeto da criação, que Deus dá duas tarefas em relação ao trabalho que os homens deveriam exercer. A primeira tarefa que ele deu aqui está no capítulo 2, versículo 15, ao dizer: vocês devem cultivar e guardar o jardim. Essa tarefa é uma tarefa extremamente importante, porque tinha a ver com o meio ambiente deles.
é uma dimensão, eu diria, ecológica do trabalho. É cultivar e guardar. Você pode tirar o sustento da sua natureza, daquilo que você faz, mas você tem que guardar aquilo que Deus está te dando. E Deus estava dando aos homens, a Adão e Eva, essa dupla tarefa. Depois nós temos uma outra função que Deus dá, que é uma função que a gente chama de mais intelectual, mais criativa. Porque Deus diz assim que ele deveria dar nome aos animais. E a Bíblia diz que ele deu nome a todos os seres viventes, a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selváticos para o homem e assim por diante. Então, na verdade, Deus deu trabalho para o homem ainda no Éden. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque assim como o sexo antecede a queda, o trabalho também foi dado por Deus ao homem antes da queda. Portanto, meus queridos irmãos, a gente precisa começar entendendo que o trabalho ele possui uma dimensão sacral, de sacralidade. O trabalho não é decorrente da queda. O trabalho é inerente à criação. Então, Deus, quando criou o homem, ele já deu uma atividade a esse homem. Ele deu atividades a esse homem. Lhes deu a tarefa de cultivar e guardar o jardim e a tarefa maravilhosa também de nomear todos os animais selváticos e as aves dos céus. E eles fizeram isso. Isso é trabalho. Nós precisamos entender que essa era uma atividade muito importante. E é bom a gente entender isso, sabe por quê? Porque a gente pode, e isso já aconteceu na história, ter uma concepção equivocada da função do trabalho, acreditando que o trabalho é um castigo que Deus dá aos homens, o trabalho é uma punição de Deus à criação. Mas, na verdade, você não vai entender, você não vai perceber isso no livro de Gênesis. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai perceber que a atividade, o trabalho, fazia parte do projeto de Deus. Deus, então, fez esse projeto para o homem, para que ele pudesse exercitar as suas capacidades criativas e a sua capacidade laboral no projeto que Deus tinha dado para ele. Nos dias em que Jesus viveu, Jesus teve que lidar com isso, e os discípulos também tinham que lidar com isso. Os judeus tinham uma concepção muito clara do trabalho. O judeu dizia que todo pai deveria ensinar ao filho uma profissão. Eles diziam que quem não ensinava o filho uma profissão, e normalmente os pais faziam isso, transferindo o conhecimento que eles tinham em determinadas áreas, assim como Jesus recebeu de José a tarefa de trabalhar com madeira, ele era carpinteiro, ele era filho do carpinteiro, como se nomeava, né? José era, para todos os efeitos, o pai de Jesus, ele cuidava de Jesus, morava com Maria, e ele, então, tinha essa tarefa. Por isso ele era chamado filho do carpinteiro, ou foi chamado também de Jesus, o carpinteiro. Agora, os gregos e os romanos não tinham uma concepção positiva do trabalho. E esse negócio vai se tornar um negócio muito sério na história. Porque para Platão e Aristóteles, que viveram cerca de 300, 400 anos antes de Cristo, o trabalho limitava a liberdade do homem e destinava o homem a produzir, e quem se destinava a produzir, a comercializar, ficava a cargo da tarefa dos escravos. Então, trabalhar era para eles uma forma punitiva, era uma depreciação do ser humano. E esse conceito ficou muito forte no Império Romano, por quê? Em Roma, 50% da população era escrava. Então, era natural que os homens delegassem os trabalhos mais difíceis, laborais, manuais, aos seus escravos. E, com isso, eles começaram a criar uma concepção que já tinha um fundamento teórico, filosófico. Eles criaram a concepção de que o trabalho era alguma coisa depreciativa. Os gregos sempre tiveram essa visão por causa de Platão e Aristóteles. Mas agora os romanos também incorporam essa visão e eles também passam a ter essa mesma concepção. E é por isso que a palavra de Deus vai exortar tão claramente, na época apostólica, vai exortar tão claramente o papel e a importância do trabalho. Jesus chegou a dizer que digno é o trabalhador do seu salário. Com isso ele estava querendo dizer que quem trabalha merece a recompensa e quem recebe a recompensa merece o trabalho que tem.
E Jesus disse isso de uma forma tão clara: digno é o trabalhador do seu salário. Ele diz isso aos seus discípulos, e o apóstolo Paulo vai reproduzir esse mesmo discurso lá na frente, falando exatamente da importância do trabalho, dizendo da dignidade do trabalho. O trabalho é alguma coisa digna. O apóstolo Paulo encontrou, dentro da igreja de Tessalônica, um grupo de pessoas que, por alguma razão, não acreditava, não tinha essa visão muito clara, ou eram preguiçosos mesmo por sua condição. E o apóstolo Paulo foi extremamente enfático em dizer que aquele que não trabalha é bom que não coma. O trabalho é bênção e deve ser exercitado por todo cristão. Todo cristão precisa trabalhar. As profissões podem e são diferentes, mas o trabalho faz parte da nossa atitude cristã de louvor e glória a Deus. E isso, na verdade, é um resgate maravilhoso daquilo que Deus intentou lá no Éden, antes da queda do ser humano, ao lhe dar essas funções que ele lhe deu de cultivar e guardar do jardim e dar nome a todos os animais selváticos e às aves. Obviamente, quando você vai para o capítulo 3, você percebe uma dimensão meio negativa do trabalho, quando Deus fala a Adão como consequência do seu pecado, dizendo que ele, na verdade, trabalharia por causa do pecado com suor, e a terra seria maldita por causa dele, e diz aí: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A terra se rebelaria contra o homem e produziria cardos e abrolhos, e tu comerás a árvore do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então alguns homens isolam esse texto aqui e falam que, na verdade, o trabalho foi resultado do pecado. Não! O trabalho não foi resultado do pecado. O que o texto bíblico está nos falando aqui como uma consequência da queda é que o trabalho deixaria de ser alguma coisa espontânea e alguma expressão de alegria para se tornar um peso. E é exatamente aqui que nós precisamos estar lutando constantemente contra as nossas percepções. Por quê? Porque você pode trabalhar e achar que o seu trabalho, ele por alguma razão, ele denigre você, ele diminui você, ou ele esvazia a dignidade que você tem. E aí acontece, o trabalho, ao invés de ser um meio de glória a Deus, de louvor a Deus, se torna alguma coisa extremamente pesada. O trabalho deveria ser uma expressão da nossa criatividade e do nosso compromisso de edificar o mundo dentro deste mandato cultural que Deus nos deu e que nós precisamos exercer o nosso trabalho. Essa é a função que nós temos. Durante toda a Idade Média, a igreja passou a ver o trabalho como uma forma de sofrimento e penitência do homem, principalmente na influência católica, do século V até o século XV, até o século XVI, a igreja passou a pensar assim: aos nobres cabia guerrear, ao clero orar e aos servos trabalhar. Não é um ensinamento muito claro, mas era implícito na cabeça da igreja esse princípio, de tal forma que eles começaram a fazer uma divisão perniciosa e prejudicial, dando a impressão de que o trabalho sacerdotal era um trabalho mais importante do que um trabalho qualquer de um trabalhador, fosse ele secular ou civil, de alguma forma o trabalhador rural, e que o trabalho do sacerdote seria mais significante. Esse conceito ele vai ser arduamente trabalhado na Reforma Protestante no século XVI. Lutero escreve muito sobre o trabalho. E uma das frases de Lutero que eu gosto, ele diz o seguinte: de trabalho não há quem morra, de ociosidade sim, porque o homem nasceu para trabalhar como a ave nasceu para voar. Essa era a frase de Lutero. Então, com o advento da reforma, o trabalho passou novamente a ser valorizado. Esse ensinamento começou a ser ministrado como símbolo de liberdade do homem, de transformação da cultura, da natureza, das coisas e da sociedade. Lutero enfatizou muito essa dimensão da importância do trabalho como louvor a Deus. Mas nenhum homem vai apontar para a questão do trabalho de uma forma tão produtiva e tão positiva
como João Calvino. Calvino, inclusive, isso é tese, de uma das maiores teses de sociologia que nós temos, foi escrito por Max Weber, lá no início do século XX, e Max Weber escreveu o livro O Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, tentando mostrar que todas as nações cristãs protestantes, elas têm uma característica interessante, é o progresso e a riqueza. Por quê? Porque o trabalho era muito estimado na visão calvinista. E as pessoas que trabalhavam, elas também poderiam ter o acúmulo de riqueza como uma consequência do trabalho. Obviamente, o que aconteceu? Durante muito tempo, essa questão do trabalho não era percebida dessa forma. Há no Brasil, por exemplo, uma concepção de um fundo católico complicado que diz mais ou menos o seguinte, esse é um discurso não claro, mas ele é implícito, de que toda pessoa que é bem-sucedida, ela de alguma forma deve ter feito alguma coisa errada, ela deve ter roubado, porque ninguém com trabalho pode prosperar. Essa é uma visão complexa que nós temos na cultura brasileira. Se você vai para os Estados Unidos e países calvinistas, você vai perceber que essa não é a visão. Não é a visão nem da Bíblia, nem a visão dos teólogos protestantes. Pelo contrário, enfatiza-se o trabalho como raiz da prosperidade. E isso tem a ver exatamente com a compreensão maravilhosa de que o trabalho é meio de bênção. O trabalho foi dado por Deus para a nossa bênção. E esse texto do Max Weber se tornou, então, um best-seller, se tornou um livro obrigatório entre todo o trabalho de sociologia. Quem faz sociologia deve ter estudado isso aí, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, o pensamento do calvinismo, segundo Max Weber, impulsionou o desenvolvimento das nações, com uma ética voltada para o trabalho e para a poupança, contrapondo-se aos países católicos com sua concepção tradicionalista e negativa do trabalho. Para Weber, a nova concepção do trabalho, criada pelos protestantes e por Calvino, trouxe uma mentalidade de contínuo aperfeiçoamento profissional e acumulação de capitais. A riqueza se transformaria não numa maldição, mas num sinal visível de eleição, trabalho e salvação. Esta é a concepção bíblica do trabalho. Não há punição divina, nem castigo, mas o trabalho é meio de bênção. Traz sentido, traz significado ao ser humano. Tim Keller vai falar uma coisa muito interessante, ele diz: o trabalho é alguma coisa tão clara nas Escrituras Sagradas como fonte de bênção que o próprio Deus trabalhou. Olha o que Tim Keller diz: no princípio, Deus trabalhou. O trabalho não é um mal necessário que adentrou o cenário mais tarde, ou algo que fora criado para os seres humanos fazerem, mas que estava abaixo da dignidade do poderoso Deus. Não. Deus trabalhou por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter um início mais glorioso. O que nós vemos na Bíblia é exatamente isso. Deus trabalhando, mas fazendo o seu trabalho com alegria. Deus trabalhando e regozijando-se na sua criação. Deus trabalhou não somente para criar, mas para cuidar da sua criação. O que os teólogos chamam hoje de providência. Em seguida, Deus convoca o ser humano para cultivar a terra, para guardá-la, como se fosse aquilo que Jack Lewis chama de uma cocriação. Deus nos dá um mandato cultural e diz: vocês vão cuidar da natureza. E nenhuma maldição ou condenação implícita está aqui nessa ordem do trabalho. O trabalho não está relacionado à ruína ou à maldição, mas é parte do Éden, do paraíso. Portanto, nós somos criados por Deus para o trabalho, e o trabalho dá dignidade, dá realização e liberta o ser humano. Então, qual é o problema do trabalho? O que acontece quando nós não trabalhamos? A ausência do trabalho traz 3 efeitos humanos terríveis. Primeiro, a ausência do trabalho gera tédio. O homem sem trabalho, ele perde o significado da sua existência. Tem uma frase do Fagner, um cantor popular, que diz: sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra morre, se mata. Mesmo o aposentado, a pessoa aposentada deve trabalhar.
entendendo a necessidade que trabalho de apoio, a ações sociais, a obra da igreja, ao cuidado com jardins, a horta, gerando riqueza, gerando abundância, e pode, isso, além de ser ótimo para a saúde, também traz um senso de realização e de compromisso. Algum tempo atrás eu disse para minha esposa o seguinte: eu estou prestes a aposentar, mas eu nunca vou aposentar, porque o trabalho para mim não é uma questão de o trabalho porque eu recebo dinheiro. Não, é muito mais do que isso. O meu sogro morreu e no dia anterior ao AVC que o levaria à morte, ele estava no campo servindo, visitando um casal da igreja que estava afastado da igreja e exortando esse casal para voltar para a igreja. No dia seguinte ele tem o AVC. Esse casal vai no funeral e diz assim ao pastor deles, eles não estavam mais frequentando a igreja, mas disse ao seu pastor agora o seguinte: bem, o pastor Samuel foi enviado por nós, que era o nome do meu sogro, era Samuel também, né? O pastor Samuel foi enviado para nos exortar aqui. Então Deus de fato queria fazer alguma coisa muito importante na nossa vida, nós estamos voltando para a igreja. Até o último dia dele de vida, de saúde, ele proveu, ele abençoou o reino de Deus. Isso para mim me parece um sentido maravilhoso, né? Então o trabalho, ele tira o tédio. Muita gente está entediada aí, sem sentido, porque fica o dia inteiro assistindo Netflix. Não exerce nenhuma atividade criativa, positiva, abençoadora. Então, se você está vivendo dessa forma, como você ainda tem saúde para poder fazer, não deveria parar. O trabalho, a ausência do trabalho é entediante. Segunda coisa, a ausência do trabalho também traz pobreza. A Bíblia nos adverte muito sobre isso. Provérbios afirma que a mão remissa empobrecerá. Afirma ainda que a pobreza sobrevirá ao preguiçoso como um ladrão. A Bíblia nos ensina que Deus não promete subsidiar a preguiça. Pelo contrário, Deus recrimina e condena veementemente a preguiça. O trabalho tem uma perspectiva tão positiva na visão hebraica que eles diziam: ame o trabalho. Aquele que não ensina o seu filho um ofício faz dele um ladrão. Então, meus queridos, a ociosidade gera tédio e a ociosidade gera pobreza. Terceira coisa que a ociosidade faz, ela gera promiscuidade e vício. Quando Davi cometeu adultério, a Bíblia afirma que ele estava ocioso em seu palácio, enquanto seu exército guerreava. A Bíblia nos diz lá em 2 Samuel 11:2, uma tarde, levantou-se Davi de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Mas o texto lá diz uma coisa interessante. Diz que dos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi estava lá no seu palácio. Davi já estava mais idoso. Era natural que o corpo dele já não tivesse tanta disposição para o trabalho. Mas aquilo ali foi fatal para a vida de Davi. A ausência de trabalho leva você a uma mente vazia, leva você à promiscuidade, ao vício, e isso é extremamente complicado. Então aprenda a servir com o seu trabalho. Você pode fazer, faça. Isso é bom para você, é bom para a sua saúde, é bom para o reino de Deus, é bom para as pessoas. Então faça isso. Trabalho tem a função, tem o propósito de dar sentido, dar um significado para você, de romper com a mente vazia. Não é apenas um meio de subsistência, mas de uma realização pessoal. Adão não trabalhava no Éden pela sua subsistência, mas Adão trabalhava porque ele entendia o propósito de Deus ao criá-lo. Era cultivar e guardar o jardim, era dar nome aos animais. O trabalho deve ter como objetivo final a valorização do ser humano e dar-lhe um sentido que Deus realmente deseja para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, quando a gente pensa no trabalho, é importante a gente refletir sobre essas coisas. Esse é o projeto de Deus. Deus, ao criar o homem, ele estava, na verdade, interessado em dar ao homem funções, atividades, trabalho. O trabalho é bênção, não é maldição. O trabalho foi criado por Deus e foi dado ao homem antes da queda, não depois da queda. Depois da queda, apenas Deus ensinou que o pecado traria algumas consequências ruins na forma de trabalhar, mas não deixou de ser bênção. E a Bíblia nos exorta a trabalharmos, né? Então, para encerrar essa palavra, eu gostaria de trazer 3 implicações para nós. Primeiro, nós precisamos resgatar a honra
do trabalho. O que significa isso aí? É muito fácil desvalorizar o trabalho e perder a honra implícita que há em fazer as coisas. Por essa razão, nós tendemos a ver o trabalho de forma desprestigiada. Você que está trabalhando aí, você pode, de repente, perder essa dimensão da honra que você tem naquilo que você faz. Seja o trabalho mais humilde que você faça, esse trabalho tem honra. Tem uma honra implícita no servir, no fazer as coisas. Olha como isso é importante para nós. Nós encontramos sentido e honra no trabalho. Nós não somos desprestigiados ou desvalorizados porque nós trabalhamos. Não, nós temos honra porque trabalhamos. É isso que nós precisamos entender. Então nós precisamos resgatar a honra que existe implícita no ato de trabalhar. Segunda coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos honrar os que trabalham. Esse é um outro aspecto interessante, sabe por quê? Porque na cultura brasileira, o trabalho, como vem de um background católico, né, da Idade Média ainda, de que o trabalho é alguma coisa depreciativa, e como nós somos um país que tivemos uma história escravagista que durou muito tempo, para você ter uma ideia, o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravatura, em 1888, então, na verdade, nós temos uma concepção de que trabalho é coisa para gente pobre, e para pessoas que não têm valor. E nós precisamos aprender a valorizar nossos funcionários, a honrar os nossos funcionários, a remunerar bem os nossos funcionários. A cultura de honra dos membros de uma igreja, por exemplo, aos seus pastores, é importante. E eu falo isso com muita liberdade, porque eu creio que a nossa igreja honra muito os seus pastores. Isso dá dignidade. Nós precisamos aprender a honrar os que trabalham. O seu trabalhador braçal, a pessoa que limpa a sua casa, ela tem valor e você precisa valorizar o trabalho dela. Ela não é menor e nem inferior, nem deve ser subjugada, porque teve menos estudos e menos oportunidade de preparo como você teve e a condição social que você teve, às vezes, por herança. Não. Valorize as pessoas que trabalham com você, dando salário digno, cuidando, abençoando. Isso é ordem de Deus. E isso é importante para nós. Então, nós precisamos resgatar a honra do trabalho e precisamos honrar os que trabalham em segundo lugar. Em terceiro lugar, nós precisamos entender, de uma forma muito clara, que trabalhar vai além do sustento. Existe um sentido maior. Trabalhar diligentemente é uma forma de glorificar a Deus. Há uma frase na Bíblia, 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então, no seu trabalho mais maçante, no seu trabalho mais duro, no lugar onde você trabalha, que muitas vezes você não é valorizado, você deveria olhar para o trabalho entendendo que por detrás da questão da sua subsistência e sobrevivência, existe uma dimensão sagrada. Eu estou cultuando a Deus com aquilo que eu faço. Aí o trabalho que você faz, ele se reveste de um significado, de uma profundidade muito grande. Porque as pessoas que fazem assim, elas deixam de fazer para o patrão, que às vezes é um homem chato, ou para a patroa que é abusiva, e que faz as coisas para a glória de Deus. Eu estou fazendo para o Senhor. Deus é glorificado no que eu faço. E tudo que você fizer, você entenda que o trabalho que você está fazendo está abençoando alguém, está sendo fonte de bênção. Se você limpa uma casa, se você é uma trabalhadora de uma casa, ao limpar aquela casa, você está abençoando aquela casa, deixando a casa cheirosinha e abençoada. Se você é um funcionário público e exerce a sua função bem exercida, você está abençoando alguém. Se você é um empresário, você tem que entender o seu trabalho como uma forma também de abençoar vidas. Não é só acumular, é abençoar, é glorificar a Deus. Então, use isso aí para a glória de Deus. E eu quero concluir com um personagem que eu conheci. Esse personagem é um personagem extremamente diluído na história da humanidade. São os famosos santos anônimos que surgiram. Existiu em Iguape, na Igreja Presbiteriana de Iguape, um homem chamado Paulo Flórido.
Paulo Flórido era o zelador da igreja. Meu sogro foi pastor dessa igreja, e um dia ele entrou no templo, que estava aberto, e ouviu barulhos no templo. Quando ele entrou no templo, ele viu que havia alguém debaixo dos bancos. Ele olhou para ver o que estava acontecendo e perguntou: quem está aí? E aí aquele homem se levantou, ele estava debaixo do banco, limpando o banco. O que ele fez? Ele colocou detrás dele, ele fez uma roupa para ele, com bombril, com esponja atrás, para limpar os bancos. Como o templo era um templo de madeira e que precisava sempre estar brilhando, ele colocava aquilo e limpava os bancos do templo por debaixo. Aquele dia estava limpando debaixo, e ele aproveitava o tempo que ele estava limpando debaixo, deitado, e ia esfregando as costas, e ia também ao mesmo tempo já encerando e limpando o chão do templo. E aí meu sogro olhou para aquela situação e quis, de certa forma, amenizar aquele esforço tão dedicado daquele homem, e disse: Paulo, o senhor não precisa fazer isso, seu Paulo, é muito trabalho. Ele disse: pastor, eu sou um homem crente, eu trabalho aqui nessa igreja e recebo meu sustento daqui, mas eu sou um homem crente, e eu amo essa igreja aqui, e eu amo o Deus dessa igreja aqui. Então, pastor, eu não pude me preparar, eu não posso fazer muitas outras coisas, mas pelo menos a casa de Deus, eu quero deixar a casa de Deus bonitinha, eu quero deixar a casa de Deus limpinha. Bem, só para vocês terem ideia, o Paulo Flórido foi zelador desta igreja por 32 anos. Aí tiveram um problema, obviamente, depois da morte dele. Qual foi? Nenhum zelador prestava, porque ele era tão bom naquilo que ele fazia, que nenhum outro zelador conseguia ser à altura dele. Bem, exageros à parte, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o Paulo Flórido entendeu como ninguém tem entendido a dimensão de que o trabalho que eles fazem fazia parte do projeto da criação de Deus e glorifica a esse Deus que nos criou para fazermos as coisas para Ele mesmo. Então, meu querido, trabalhe com afinco, com dedicação, não seja negligente naquilo que você faz, faça com zelo, não tenha mão remissa, sirva com competência, se prepare para ser o melhor, fazer um bom trabalho, mas não faça só por sobrevivência, nem para acúmulo. Faça isso para abençoar vidas e faça isso para a glória de Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos orar. Ó Deus querido, queremos consagrar a nossa mente, as nossas mãos, tudo que somos, todos os dons e talentos que o Senhor nos deu, toda a criatividade, todo o aprendizado, todo o currículo que o Senhor nos tem emprestado, Deus querido, a glória do Senhor. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E abençoe a cada um, Pai, na bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos vocês, que Deus abençoe. Amém.